A gente focar aqui e falar um pouquinho, né, sobre a manifestação de ontem, ou as manifestações de ontem, sobre os impactos disso ao longo do dia de ontem e também a partir de agora, com pronunciamentos previstos para o dia de hoje. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, já disse que hoje vai se pronunciar. Parece que ontem houve uma reunião virtual entre os ministros do Supremo para avaliar as declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro, tanto em Brasília quanto em São Paulo. As mais duras foram em São Paulo, na Avenida Paulista, e também reações de outros, vamos dizer assim, comandantes de poderes, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, até agora em silêncio, o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, que ontem chegou a postar, mas antes das declarações de Bolsonaro, também até agora não se pronunciou. E, obviamente, Brasília e o Brasil, de uma maneira geral, fervendo depois das manifestações e do discurso. Então, primeiro, né, para colocar a minha opinião, e essa é a opinião do Rodolfo, não é a opinião do Pinho, não é a opinião de outros companheiros, do Eneg, que falará na sequência, do Megali mais cedo e por aí vai. Acho que a gente tem que dar o nome e falar as coisas como elas são. Então, para já de antemão botar duas coisas muito postas, né, para mim muito explícitas, e só não enxerga quem não quer ver. Primeira delas, o discurso de Jair Bolsonaro ontem foi um discurso golpista. Foi um discurso golpista, um discurso que flerta com o golpe, que vislumbra o golpe. Só para pegar uma ou duas frases, quem diz, abre aspas, ou o chefe desse poder, se referindo a Fux, enquadra o seu ministro, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. O que é sofrer aquilo que não queremos? É fechamento, é intervenção. É óbvio, gente, não sejamos tolinhos, é óbvio que a ameaça é essa. Então, isso é um. Outra coisa é, por exemplo, dizer que não cumprirá mais ordens de um ministro do Supremo, no caso Alexandre de Moraes, que foi o principal alvo dele ontem, sendo chamado de canalha e por aí vai. Então, é um discurso golpista. Outra coisa muito clara e evidente que às vezes as pessoas elas não querem enxergar. Vi muita gente ontem assim, até parece, mas isso não sei o que, isso não representa aquilo. As manifestações a favor de Bolsonaro ontem foram manifestações grandes, gigantes. No Rio de Janeiro, ocupando 8, 7, 9 quarteirões na Avenida Atlântica, sem uma divulgação da polícia, mas, sei lá, 50, 100 mil pessoas. Alguns dirão que é mais, outros menos. A de Brasília pode não ter sido do tamanho, por exemplo, da Paulista, mas também uma grande manifestação ali ao lado da Esplanada dos Ministérios, também com dúvidas sobre o tamanho. A da Avenida Paulista, certamente a maior de todas em São Paulo, uma manifestação gigantesca, tomou o quê? 10 quarteirões da Paulista, sei lá, alguns dizem um pouco menos, outros mais. A polícia de São Paulo diz 125 mil pessoas, mas óbvio que muitos colocam em dúvida, porque dizem que é uma polícia do governo de São Paulo, que está sob o guarda-chuva de Dória, que é o oponente de Bolsonaro. Então os organizadores falaram que no mínimo o dobro, teve gente dizendo que tinha 1 milhão, não acho, né, que chegue a isso. Mesmo, mas certamente, se é para menos ou para mais, são manifestações gigantescas. Inclusive, se você colocar dentro Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e tantos outros lugares onde houve manifestações favoráveis a Bolsonaro. São manifestações grandes. E outra coisa a se colocar, porque muitos antes, até com razão, receavam o que poderia acontecer em termos de reação das pessoas. Foram manifestações do lado físico, tá certo? Manifestações pacíficas, ordeiras. Pessoas que foram, se deslocaram. Você teve um princípio pequenininho de confusão em Brasília, aliás, dois. Na hora da chegada em Brasília à noite, no dia anterior, quando o pessoal foi arrastando o gradil e tal, e depois uma hora com spray de pimenta, quando os caras tentaram passar lá de um ponto de interdição da Polícia Militar de Brasília. Mas no resto, São Paulo, no Rio de Janeiro, manifestações pacíficas. Terceiro ponto sobre isso. Não acho que a maioria das pessoas que estavam ontem nas ruas estava a favor, por exemplo, de golpe, a favor, por exemplo, de fechamento do Supremo. Você tem vários outros sentimentos, vou falar na sequência, mas não acho que sejam pessoas que assinem embaixo exatamente dessas pautas. Como eu estava vendo lá, uma bandeira intervenção militar, alguns sim, mas duvido que a maioria. Você vê qualquer pesquisa no Brasil, qualquer, mas eu não confio em tal instituto. Qualquer pesquisa no Brasil mostra
o apreço da absoluta maioria da população pela democracia. Você pode ter gente ali apoiando pauta de A, B ou C, mas certamente não são pessoas que apoiam massivamente uma loucura, por exemplo, de um golpe. De se imaginar, pelo amor de Deus, quais países, quais democracias, quais nações desenvolvidas no mundo, nos dias atuais, desembestaram para regimes autoritários. Belarus, que é desse tamanho. Que mais? Que outros países? Olha as democracias aí, norte-americanas, canadense, todas da Europa. Imagine só se a gente vai, ou deveria, uma nação do tamanho do Brasil, caminhar para isso. Agora, vamos para as pautas. Quais eram as pautas fundamentais do Bolsonaro e de boa parte ali? Supremo Tribunal Federal, ataque ao Supremo Tribunal Federal. Porque vamos botar um pouco a bola no chão, minha gente, para a gente discutir aqui sem raiva agora, sem rancor, sem ódio, e tentar de alguma maneira, mesmo que a gente discorde, que é salutar discordar, mas pensar um pouco também. Pensar um pouco também. STF. Por que há um ódio do Supremo Tribunal Federal? E aí isso muitos concordam, por causa das mordomias, daquele ranço de uma maneira geral do judiciário, daquela coisa da impunidade, mas tem um pouco dessa coisa da mordomia, dos benefícios, do que eles ganham, dos palácios, né? Isso já tem há muito tempo. E tem dois principais, pelo menos nesses movimentos de agora. Um deles, a questão da absolvição de Lula e de muitos personagens da Lava Jato. Isso trouxe para essa multidão que estava na rua ontem, isso trouxe uma raiva e um sentimento muito contrário ao Supremo Tribunal Federal. Ora, eu queria lembrar a todos que a Lava Jato, ela foi muito... E eu tenho críticas à Lava Jato, hein? Já coloquei aqui críticas a personagens, como procuradores, como Moro, erros, combinações de jogo que são inaceitáveis na justiça... Coisas que jamais poderiam ter acontecido, mas reconheço gigantescos avanços e acertos da Lava Jato também. Ponto. Deixa eu prosseguir aqui em cima da Lava Jato. Gente, bolsonaristas, por exemplo, a Lava Jato ou a inclusive absolvição, não é nem absolvição, porque Lula ainda terá os seus processos em outro âmbito, mas a estaca zero de Lula, a situação que Lula se encontra inclusive para participar da eleição do ano que vem, e todos os outros que estão soltos, como Eduardo Cunha, que outro dia estava no jogo do Flamengo em Brasília, não sejam tolinhos. Essa pauta de destruição da Lava Jato foi abraçada pelo próprio Bolsonaro, ou não foi? Ou não foi? Quem colocou Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, que foi um dos maiores algozes, se não o maior algoz da Lava Jato dos últimos tempos? Por que... Olha, Bolsonaro, que tinha ojeriza e afastamento do Supremo Tribunal Federal, de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, inclusive houve ataques deles antes de se elegerem a Gilmar Mendes e Dias Toffoli e tantos outros do Supremo. Por que Bolsonaro se aproximou deles em determinado momento? Porque Bolsonaro viu, principalmente seu filho Flávio Bolsonaro, sendo alvo de investigações em cima da questão da rachadinha, que também tem outros deputados lá do Rio de Janeiro envolvidos e tantos outros políticos no Brasil. E Bolsonaro se aproximou do Supremo. E Bolsonaro, com a indicação de Aras e com essa aproximação, conseguiu e pôde matar a Lava Jato, que, em última instância, resultou nessa situação de Lula, que leva muitos de vocês ao ataque ao Supremo. Então não sejam tolinhos de imaginar que esse é o movimento e que... Olha, Bolsonaro puxou Moro para o governo. Quando Moro começou dando liberdade à Polícia Federal, ao COAF nos relatórios, a trabalhar e sem deixar interferência, inclusive quando o Bolsonaro quis trocar o diretor da Polícia Federal, o que o Bolsonaro fez? Matou, estrangulou o Moro teve que sair do governo. Então, quem vai, eu estou discutindo uma pauta aqui, tá? Quem vai pra rua em cima da questão da Lava Jato, como se estivesse ao lado de Bolsonaro, não, gente, essa pauta Bolsonaro não abraçou, pelo contrário, ajudou a matar. Número 1. Então vamos para o outro, porque as pessoas que estão atacando o Supremo atracam por essas. Vejam lá as reivindicações. Qual é o outro? Inquérito da fake news e também outros inquéritos recentes, mas principalmente da fake news. Como o Bolsonaro disse ontem, presos políticos,
estrangulando páginas bolsonaristas e coisa que o valha. Bom, eu queria lembrar que, para mim, tá? Eu já disse isso aqui, há excessos do Supremo, mas não há excessos do Supremo agora. O Supremo se excede em algumas oportunidades há bastante tempo. Em algumas coisas, assim, nesse do inquérito das fake news, eu já me manifestei aqui. Você tem situações em que o próprio ministro está conduzindo um inquérito. Mas eu queria ressaltar a vocês o seguinte: essas prisões, inclusive as de agora, desses últimos dias, foram todas pedidas com investigação da Polícia Federal e chanceladas pela Procuradoria-Geral da República. Não foi, como em outros momentos, inclusive, algo mais evidente, não foi algo que se arvorou lá o ministro Alexandre de Moraes e fez sozinho na canetada. Foram pedidas pelo procurador Augusto Aras. Alguém que para muitos atua mais como advogado do governo Bolsonaro do que como procurador-geral da República. Então que negócio é esse? O inquérito da fake news? Sim, na visão de muitos, tem excessos ou o que for. Agora, o que você pode fazer contra o ministro do Supremo se você tem críticas? E eu já tive em vários momentos, que acompanha o programa sabe disso, como eu me revoltava com solturas imediatas, horas depois da Lava Jato, principalmente com o Gilmar Mendes. Agora, o que você faz contra isso? Pede impeachment de um ministro do Supremo. Você tem que pedir um impeachment, não tem outro jeito. Você vai o quê? Fechar o Supremo? Que maluquice é essa, pô? Que loucura, que instabilidade, para onde que nós queremos ir? Você pede um impeachment do ministro do Supremo, como o Bolsonaro fez. Ah, mas aí o Rodrigo Pacheco do Senado sentou em cima. Desculpe, a democracia ela é trabalhosa e ela funciona assim. Os ritos da Constituição mandam que nós sigamos assim. E você que está chateado porque você quer um impeachment de um ministro do Supremo e não consegue de outra maneira, se não passando pelo Senado, você tem uma alternativa: pressionar, melhorar teu voto, escolha de seus deputados, de seus senadores, para que eles possam lá, se esse é o caso, se essa é a tua intenção, defendendo pautas, que eles possam lá enfrentar mais essas questões, discutir mais, por exemplo, o impeachment de um ministro do Supremo e por aí vai, que tenham mais independência, porque muitos lá também não têm, inclusive sabendo da vida deles, etc., não tem independência frente ao judiciário, mas não tem outro jeito. Esse é o rito democrático que a gente tem que seguir. Agora, você que está falando assim, não tem jeito, então, poxa, a gente quer o impeachment do, sei lá, Alexandre de Moraes ou do Barroso por causa da questão das urnas, mas não vai passar, o Senado senta em cima. O outro lado vai dizer o seguinte: tem mais de 100 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro que o Lira está sentado em cima também. E o que você defenderia contra isso? Ir lá e arrancar o Bolsonaro do poder? Ir lá e tirar ele do Palácio do Planalto, sem o rito dentro da Câmara dos Deputados, da forma como tem que ser? Então entende que tem sempre os dois lados da coisa? Você quer tratorar de um lado o rito que a Constituição manda, mas do outro você não aceita? Então como é que pode isso? Que discussão é essa maluca? O Lira está em cima, pode sofrer crítica, pode sofrer pressão como presidente da Câmara dos Deputados, é ele que tem que liberar, como o Cunha liberou lá atrás o da Dilma, mas isso é assim que funciona. E os partidos lá dentro têm que pressioná-lo. Os senadores, as bancadas, se querem avançar com o impeachment, que pressionem Pacheco. Ou que vocês, de alguma forma, seja na escolha do voto, seja na pressão a quem está lá, pensem na tentativa, com 3/5 lá em maioria no Congresso, você pense na mudança da Constituição, da forma como você pode propor o andamento de um processo de impeachment de ministro supremo. Outra opção a isso não tem. Como não tem para o Bolsonaro, pombas? Não tem para os dois lados. Se Pacheco senta em cima de um lado, o Lira senta do outro. Concorde ou não, alguns vão concordar com um lado, outros com o outro do que eu falei aqui. Alguns querem o impeachment de Bolsonaro, outros querem o impeachment de Alexandre de Moraes. E o jogo democrático está ali, o equilíbrio de forças. É assim. Equilíbrio entre os poderes, etc. Não tem outro jeito. Não tem outra fórmula. Nenhuma outra nação no mundo desenvolvida age de outra forma. Agora, o STF só tem vagabundo. Vamos partir do princípio. E eu tenho várias críticas, receios, angústias, convicções de alguns do STF. Tenho mesmo. Mas é o seguinte: o Centrão é lindo? O Centrão é bonitão. O Centrão tá tudo perfeito. Ontem, Bolsonaro defendeu a libertação do que ele chamou de prisões políticas,
Um deles é Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, minha gente. Roberto Jefferson. Um dos maiores ladrões da história da República Brasileira. Desde o mensalão dos Correios até depois o quanto que ele mandou em Ministério do Trabalho, com a filha dele e por aí vai. Então o que é isso? É ser seletivo? Então essa pauta aqui, ok, me interessa, aquela ali não? E tá lá, o Centrão mandando e desmandando, inclusive favorável ao governo, e tendo Lira à frente sentando em cima de pedidos de impeachment. Ok, é do jogo democrático, tem as pressões para lá, mas é ok, só pra gente contextualizar. E indo aqui, para me encaminhar para a segunda pauta importante de ontem, e também para finalizar, Pinho, e claro, você acrescente aí suas observações, etc., mas indo para as urnas, que ele voltou ontem a atacar, e dizendo, inclusive, de que não teremos eleições dessa maneira, que o voto tem que ser auditado, tem que ter a comprovação impressa e por aí vai. Bolsonaro leva o Brasil para um clima de tensão, de crise institucional, de preocupação no momento em que a gente está vivendo. As urnas, elas são auditadas. Ah, mas eu não confio, eu não acredito, o Brasil tem e tal país não tem, não é possível que esse negócio dê certo, e pombas. O próprio presidente disse que tem indícios, ele até agora, ele está há quase 3 anos no poder, ele tem do lado dele uma ABIN, ele tem do lado dele o Gabinete de Segurança Institucional, ele tem do lado dele a Polícia Federal, inclusive hoje, com o ministro da Justiça extremamente próximo, estava ontem na manifestação com ele. Mas bota a Polícia Federal para investigar, pombas. Você acha que já não investigou? A Polícia Federal já levantou em governos anteriores e nesse, inclusive, o sistema eleitoral brasileiro. Não encontrou nada? Ué? Não, mas pode hackear. Não, não pode. Não é ligado em sistema de computador. É um sistema à parte. As informações estão aí públicas para todo mundo. Rodolfo, mas eu não confio. Ora, eu não confio. Você não tem prova nenhuma contra. Você não tem prova. Você tem indício. Se o presidente então desconfia, bote a Polícia Federal para revisitar o caso, para investigar. Agora não tem prova, só tem indício. Bota-se lá a Polícia Federal para investigar. Ninguém traz uma comprovação. A gente, por causa disso, vai dizer então que não teremos eleição no ano que vem limpa? Como assim? Nós tivemos nas últimas décadas. Presidentes perderam, ganharam. Outro dia o Ciro Gomes estava dando entrevista para o Canal Livre, perdeu 3 vezes, vai para a 4ª e acredita no sistema. O Bolsonaro sempre ganhou com essas urnas, eu não entendo isso. Ele sempre ganhou, ele sempre se elegeu, ele está há 20 e tantos anos no Congresso Nacional, depois se elegeu. Os filhos dele, a família é política. Praticamente nunca tiveram nada fora da política. Sempre tiveram nas que a gente chama tetas do governo. É o filho que é vereador. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, foi o mais votado com essas urnas aí. Foi o mais votado, deputado federal mais votado. O filho dele, senador Flávio Bolsonaro, foi o primeiro de votação no Rio de Janeiro. O Bolsonaro ganhou com o pé nas costas a última eleição contra o Haddad. Então que negócio é esse que essa urna não funciona? Ah não, mas Rodolfo, se a diferença foi de sei lá quantos milhões, era para ser o dobro que roubaram o mundo. Pelo amor de Deus, mas então comprova. Hoje a máquina está na mão do Bolsonaro, então cadê a máquina do lado dele com a Polícia Federal? O Aras está do lado dele em vários momentos, em questões, em vários momentos. Por que não bota então o Ministério Público Federal para investigar? Faz uma força-tarefa, tá tudo certo. Se pegar um erro, uma falha, vamos corrigir. Você acha que alguém está aqui a favor de um sistema sujo, corrupto, o anterior, o de papel que muitos querem defender? Esse sim, esse tem 1000 comprovações. Voto de cabresto, gente comprovando, gente comprando voto. Esse tinha muita, esse agora não tem e a gente quer voltar. Que maluquice é essa, pombas? Ah não, eu quero voltar, eu quero corrigir. Tá bom, comprova onde tá, o que precisa mudar e corrige. Ah não, Rodolfo, eu quero o voto auditável. Tá tudo certo, só que na democracia que a gente tem, para você avançar nesse sentido, você tem que passar com o processo pela Câmara dos Deputados. Ele foi derrotado, pombas. Você não concorda? Vote em outros na próxima eleição. Tá tudo certo. Troque os que estão lá, os que te traíram na hora desse voto. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, também se colocou de maneira ali contrária e quis matar logo o assunto, e alguém muito próximo a Bolsonaro. Então essa discussão foi sepultada. Ah não, comprovou alguma coisa? Opa, reabre a discussão. Volta ao tema, talvez deputados mudem. Se isso acontecer, mudem de opinião. Enquanto isso não acontece, o que a gente está fazendo? A gente está discutindo o quê?
A gente quer, a gente quer gastar 2 bilhões para auditar? Ah, Rodolfo, eu quero. Tá bom, mas o jeito para a gente aprovar isso e avançar nesse sentido é no Congresso Nacional. O Congresso não entende dessa maneira. Vote diferente, escolha outros candidatos, mas vamos em frente, temos eleição no ano que vem. Bolsonaro, quando duvida das urnas, Bolsonaro, quando coloca dessa maneira, ele quase que prepara para o ano que vem, numa eventual derrota, algo de não aceito. Então, ontem uma frase dele que ele falou, aqueles que pensam que podem me tirar da presidência, digo que temos 3 alternativas, preso, morto ou com vitória. E ele disse que, logo na sequência ele falou, e eu nunca serei preso, então ele diz, ou morto ou com vitória. Isso abre uma brecha para pensar o quê? Não aceitarei o resultado das urnas. E quando ele fortalece ainda os ataques a Alexandre de Moraes, que em tese não, ele é o futuro presidente do TSE para comandar o processo ano que vem, já é um fortalecimento de ataques para colocá-lo como o oponente no ano que vem em cima de uma derrota. Aí é o que a gente está levando isso para o Brasil? Se ele ganha, tá tudo certo, mas se ele perde, tem uma derrota não aceitada por ele e pelos seus, e a gente vai entrar o quê? Numa invasão de Congresso, de Supremo, numa crise gigantesca, num caos social no Brasil? É isso que a gente quer? Pense da tua maneira, reflita. Agora, é isso que a gente quer? Isso prejudica o país como um todo. Vai todo mundo pra lama. Como, aliás, a gente está nesse momento. Uma situação muito difícil, claro, com grande participação da pandemia, mas com muita participação do governo federal, desde atraso de vacinas e tantas outras questões que a gente está vendo aí. A gente deveria estar agora discutindo como conter a inflação, o que fazer com relação ao racionamento. E a gente, ao invés de tratar disso e tentar, nesse momento, juntar forças para combater isso e atravessar esse momento, a gente briga mais, a gente cria mais caos. Qual investidor vai querer botar dinheiro no Brasil dessa maneira? O cara não sabe se vai ter energia, o cara tá vendo a inflação grande e o cara não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Eu não acredito no golpe. Eu não aposto no golpe. Acho que os militares, em maioria, óbvio que não, tem um monte de militar que tá doido por um golpe, mas acho que em absoluta maioria, eles viram o quanto no final das contas deu errado para eles, inclusive o golpe de 64 e todo o processo que a gente teve. Acho que não tem apoio hoje nas Forças Armadas, inclusive na questão das polícias militares, pelo Brasil, para você caminhar nesse sentido. Mas imaginemos que não vamos caminhar. A gente vai viver de hoje, setembro, dia 8 de setembro, até o ano que vem, nesse clima, nesse oba-oba, nessa briga. O presidente precisa governar, precisa pegar as coisas, e ele precisa dialogar com os outros poderes. Veja, para quem achou, em parte, o Bolsonaro ele sai fortalecido por essa porcentagem gigante que ele tem. Você tem aí, segundo pesquisa, mas eu não confio em tal pesquisa. Não, tem vários institutos, todos que vocês podem imaginar. Bolsonaro tem entre 25% e 30%. Bolsonaro tem isso e terá isso. E são pessoas que vão com o Bolsonaro pra rua com a força que vocês viram ontem. E eu disse outro dia, um cara ficou chateado, eu acho que ele é anti-Bolsonaro, e ficou chateado, porque eu disse o seguinte, pra mim não tem nenhum outro político que leve pra rua hoje no Brasil a quantidade de pessoas como o Bolsonaro levou hoje. Não tem. Ah, mas o Lula não leva. O Lula ele tem o que ele tem hoje de votos, porque o Lula ele tem, não é pela coisa do Lula, tem gente sim, claro que tem, mas não é pelo Lula personagem. Aliás, ele nem tá querendo ir pra rua, ele nem tá se expondo, ele tá querendo ficar na dele quietinho e tal, e empurrar ao máximo isso. Mas mesmo que ele fosse, o Lula ele tem esse apoio, mas não é esse apoio tão visceral como o do Bolsonaro, é de gente que lembra do passado, lembra do Lula lá de trás, do governo que teve, do crescimento que o Brasil teve. São pessoas que estão ali porque também são anti-Bolsonaro, vou votar nele porque eu não quero mais esse cara, porque eu não quero ele de GD1, então o Lula hoje é o que tá ali para ser o principal oponente dele, e por aí vai. Na minha modesta opinião, Bolsonaro, então, eu tô falando personagem, tá? Personagem. E eu não tô ignorando o fato de que o anti-Bolsonaro também pode atrair até mais gente do que ontem. Diante do que eu vejo nas pesquisas. Pode atrair. Eu tô dizendo personagem, se ele falar assim, vem pra rua, eu sozinho tô aqui, só o Lula, sem outras forças, sem terceira via, sem nada, pra mim, não atrai. É uma opinião. Me surpreenderia se isso acontecer, boto minha língua na guilhotina. Agora, voltando ao que eu estava falando da vaca fria, a gente ao invés de, nesse momento, juntar os cacos, o Bolsonaro precisa negociar com o próprio Supremo, porque ele precisa diminuir o gasto de precatório no ano que vem para ter dinheiro para o Bolsa Família. Como é que negocia com o Supremo? Os seus ministros que estavam tentando apagar incêndio semana passada, negociam com o Supremo depois do dia de ontem. Então, quando você olha para a manifestação de ontem, você fala assim, puta, Bolsonaro sai gigante.
Bolsonaro sai forte, as manifestações são grandes, mas quando a poeira baixa, e você começa a enxergar melhor as coisas, você fala assim, quem Bolsonaro ontem conquistou de novo eleitor com o discurso dele? Ele foi pro mesmo discurso radical que agrada aquele público ali. Dificilmente conquistou outras pessoas. Quais pautas ele trouxe para o crescimento do Brasil, para uma junção do Brasil, para atravessar esse momento que a gente está vivendo? A inflação, o combustível, a miséria, o novo Bolsa Família. A gente precisa disso. E ele precisa sim dialogar com os outros poderes. Ah, não precisa? Não, porque... Ué, por que não? Ele dialoga com o Centrão, ele dialoga com o Lira. Ele botou o Ciro Nogueira justamente para dialogar. Ele sabe que ele precisa dialogar. Senão ele não vai conseguir avançar. E ontem ele não entrou nessas questões, ele não debateu isso e não parece ter qualquer disposição para debater. Ele parece querer, a partir de agora, viver nessa questão das manifestações, das motociatas, etc, etc, esticando cada vez mais a corda e levando o Brasil para um clima muito ruim. E que, em última instância, na minha opinião, é ruim para ele. Ah, Rodolfo, não é ruim, porque ele está apostando nisso para uma convulsão cada vez maior, para uma ruptura cada vez maior e para a gente entrar, ele tendo esse argumento, inclusive com violência ou que for de algum lado em manifestação, ele poder apostar no golpe. Olha, eu acho, e espero que eu esteja certo, inclusive porque ouço pessoas do alto comando das Forças Armadas, pessoas que nem estão ligadas diretamente a ele ou em governo, não são necessariamente bajuladores de plantão, como o atual ministro Braga Neto, mas eu ouço muitas pessoas e não acredito que o caminho seja esse. Acho que se o Bolsonaro está apostando nisso, e muitas vezes parece que está, parece ser um caminho que ele pode dar com os burros na água. Pode não dar, mas o que eu acho que o Brasil precisaria nesse momento era de foco em tudo que a gente está vivendo, de calmaria, e isso seria bom para ele. Se Bolsonaro fosse nessa linha de avançar com a vacinação, de tentar controlar esses índices que estão extrapolando como inflação, de tentar fazer a negociação do precatório para abrir espaço para o Bolsa Família e tentar fazer com que o Brasil crescesse mais, controlar e se preocupar com a possibilidade de racionamento. Se isso acontecer, isso para a popularidade dele é muito ruim, o pobre na ponta. Aliás, o pobre mesmo, o favelado, as pessoas que não têm dinheiro nem para comer, não estavam nas manifestações ontem. Isso é um montante gigantesco. Não estavam, até porque não estavam, porque não tem nem dinheiro. Se deslocar de metrô, nem esquece, nem estavam. Nossos repórteres estiveram em todas as manifestações. Esquece, pode ter um ou outro, a absoluta maioria não estava nas manifestações. Então, se Bolsonaro apostasse numa agenda nesse sentido, ele inclusive tinha muito mais possibilidade de tentando apontar para um caminho de crescimento, de estabilização da democracia e de construir pontes e fazer obras que possam impactar, concessões grandes que possam começar a gerar emprego e etc. pelo Brasil afora, ele teria muito mais chance de chegar no ano que vem mais fortalecido e com condições de vencer, porque Lula também tem uma rejeição gigantesca. Inclusive, com uma versão um pouco mais light, atraindo pessoas que não querem o Lula de jeito nenhum e que se tivesse um Bolsonaro mais light, poderiam ou iriam com ele. Então, para mim, é um tiro no pé a aposta cada vez maior nesse discurso. Por quê? Porque eu também aposto que a questão de um caminho para golpe nessa direção, pelo que eu ouço e acredito, ela não é factível para o Brasil hoje. A classe política hoje não compra isso, a classe empresarial não compra isso, os banqueiros não compram isso, e eu, apesar de sim saber que dentro de polícias e do próprio Exército, das Forças Armadas, você tem movimentos favoráveis a Bolsonaro, isso não há dúvida, mas eu acho que você não tem da magnitude como ele imagina, ou que muitos imaginam, no sentido de fazer com que o Brasil, ainda mais com a popularidade que ele tem hoje, com os momentos difíceis que a gente passa em todos os âmbitos, na saúde, com a pandemia, sanitário e também com a economia, e a gente ter uma maioria ou uma força gigantesca assim a ponto de abraçar uma causa como essa e levar o país nesse sentido. É isso que eu queria falar, tentando aqui ao longo do meu discurso, Pinho, mesmo que pessoas obviamente concordem ou discordem, mas tentando botar um pouco a bola no chão, enxergar as coisas que estão acontecendo e também reconhecendo o tamanho, o movimento pacífico que foi ontem em termos de pessoas nas ruas e por aí vai, nas capitais do Brasil. Hoje é dia 8 de setembro
E as pessoas acordam hoje, ainda mais início de mês, com as mesmas dificuldades ou ainda piores do que em agosto, em julho, em junho, em maio e sabe-se lá o que teremos em outubro desse ano, novembro, com possibilidade de racionamento. É isso que um governo que aposte no racional e pense na população e no povo precisaria apostar. A gente fica embarcando em narrativas de ambos os lados, tá? De ambos os lados e esquece de olhar o mundo real. E esquece, entra na brigalhada de rede social do que for e esquece o mundo real. Essa é a minha opinião.